Um dos assuntos mais comentados na macroeconomia é como países como a China, a Rússia, etc., vêm se livrando dos títulos americanos na tentativa de você criar um novo sistema monetário mundial, principalmente agora com a reunião do BRICS acontecendo na Rússia, nesse exato momento que eu estou gravando o podcast. Agora, por outro lado, tem um movimento bem interessante que vem acontecendo, porque se você vende, outras pessoas precisam comprar, outras entidades ou outros países precisam comprar essa dívida. E isso está acontecendo numa velocidade gigantesca. Então, o que eu queria falar aqui é um lado que não é muito comentado, que foi falado em profundidade num podcast sensacional chamado Macro Voices, que eu quero compartilhar com vocês aqui, onde o Luke Gromen e o próprio Brent Johnson participaram também dessa discussão para tentar entender para onde está indo, né, esse volume tão insano de compras, principalmente quando você tem os maiores países do mundo, né, como a China, até mesmo o Japão, vendendo os seus títulos, e um pouco também da confusão que existe na narrativa da venda ou se desfazer completamente deles. Então, o primeiro mito que é criado aí é da redução dos holdings do Tesouro americano. Ou seja, na verdade, nós nunca tivemos tantas compras, tantos holdings, né, tantas reservas por entidades estrangeiras. Elas atingiram níveis sem precedentes, apesar de toda essa venda feita pela China ou pela Rússia, pelo Japão, entre outros. Então você está vendo, na verdade, uma mudança nos principais detentores estrangeiros dos títulos americanos. Então esses detentores tradicionais, como China e Japão, eles vêm gradualmente tentando reduzir os seus investimentos em tesouro americano indo para outros lugares. Só que aí, enquanto isso, como sempre, você tem que ter um comprador do outro lado, você tem países misteriosos, inesperados. E aqui eu vou citar alguns deles. Pequenas jurisdições como as Ilhas Caimã, que você deve ter visto na capa, mas também Luxemburgo, né? Ou mesmo a Irlanda, ou até a Bélgica. Só que, em princípio, não faria muito sentido como que países tão pequenos conseguiriam fazer com que você tivesse uma compra tão grande do outro lado para que a resultante global seja de cada vez mais compras estrangeiras e não cada vez menos compras estrangeiras. Então, muito disso vem do papel desses países como paraísos fiscais. Então, eles explicaram no podcast que países com leis tributárias favoráveis, como as Ilhas Caimã, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda, vêm se destacando como grandes detentores dos tesouros americanos. Só que eles são impulsionados não por uma compra desses países, como uma compra soberana, né, o sovereign, o dinheiro soberano vindo diretamente desses países, mas impulsionados por entidades privadas, como hedge funds, por exemplo, que estão buscando canais de investimento eficientes em termos de impostos, se expondo aos Estados Unidos por meio de entidades nesses países para poder fazer a compra dos títulos americanos. Então, essa eficiência tributária faz com que investidores não americanos use essas jurisdições por meio de hedge funds, private capital, entre vários outros, mantendo acesso aos mercados de tesouros do Tesouro americano. Principalmente, né, os maiores desses são hedge funds e private equity, certo? Então ali você tem realmente um aumento exponencial significativo dos holdings do Tesouro e obviamente que eles refletem uma perspectiva de dinheiro especulativo, entre aspas, né, indicando possivelmente que quem compra esse tipo de coisa, ele vem buscando determinados retornos, ele tem determinadas expectativas, mas do jeito que ele entra, ele também pode sair, ou seja, isso pode criar uma perspectiva de você ter um pouco mais de volatilidade num mercado que não deveria ter, certo? Como que é o mercado de Ripple, certo? Quando você usa isso como colateral para você pegar crédito ao redor do mundo, é exatamente a espinha dorsal de todo o sistema bancário mundial hoje. O mais interessante nesse relatório é que por dentro desses números, né, por trás desses números de hedge funds e de private capital, existe também, mas não de forma muito mensurável, o interesse soberano oculto. Ou seja, o que significa isso? Por mais que você tenha
a característica, pelo menos da forma que isso é declarado, como um capital privado, você tem uma quantidade insana também de fundos soberanos, ou seja, países que também estão usando o private equity como uma forma de eles terem uma exposição, ao mesmo tempo escondendo quem são os reais donos da dívida e também, ao mesmo tempo, tendo uma forma mais tributariamente mais eficiente para poder fazer os investimentos, pagando impostos muito menores ou até zero em alguns casos. Então, fica impossível de você saber, por mais que você tenha uma declaração que as Ilhas Caimã estejam comprando em recorde, não faz o menor sentido ela, como país em si, ter todo esse interesse ou a capacidade financeira para tal. Mas a captação de dinheiro internacional e muitas vezes soberano de outros países usando entidades privadas dentro desses lugares, né? E as Caimã, Luxemburgo, Irlanda e a própria Bélgica fazem com que você tenha uma distorção nos dados, mas vem criando uma demanda cada vez mais inesperada a ponto de poder fazer com que as compras que venha da China ou que venha do Japão sejam feitas, mas sejam até suplantadas, fazendo com que a quantidade de holdings seja cada vez maior, o que é uma coisa insana. Isso chama muita atenção e mostra também muitas das características de hedge funds e de private equity de não ter uma declaração muito passando pelos mesmos crivos de entidades mais reguladas nos Estados Unidos, por exemplo, né, na SEC ou na FINRA, por exemplo. Então, isso cria uma dinâmica muito interessante que mostra você se livrar, mas comprar ao mesmo tempo e comprar cada vez mais, percebe? Isso deixa tudo cada vez mais complexo de você entender e uma narrativa que a gente tenta fazer, né, de forma muito simples. Não, a China está se livrando, agora é a morte do dólar, etc. Isso traz um novo capítulo cada vez mais emocionante para essa história, mas que pode trazer volatilidade, inclusive. Porque uma coisa é você ter holdings que são públicos, onde você vê um país mostrando claramente o que ele está tendo. Outra coisa é você ter private capital, que pode ir, voltar, migrar de jurisdição e de repente você começa a ter números cada vez mais voláteis. Isso afeta os juros, isso afeta o custo do dinheiro no mundo. Então, isso afeta as expectativas de inflação e juros maiores ou menores ao redor do mundo. Então vai ser muito interessante ver o que acontece. Agora, por outro lado, para aumentar mais ainda a confusão, existe uma forma que cria dados enganosos nos holdings dos países em relação ao que eles têm de fato, né, dentro da sua reserva. Ou seja, por exemplo, você vê a China e a Arábia Saudita com holdings menores, né? Ou seja, literalmente você chega a uma conclusão simples de que eles estão literalmente se livrando das dívidas americanas. Só que isso, a forma da medição, ela é em bilhões de dólares. E se você tem uma queda no valor desses títulos, você também vai ter uma queda no valor dos holdings, o que vai te levar à conclusão de que você está vendendo. Mas mesmo que você mantenha a mesma quantidade na sua reserva e o preço desses títulos caia temporariamente, você pode ter a impressão errada de que eles foram vendidos. É a mesma coisa de que eu ter um prédio que vale 1 milhão, ou um apartamento que vale $1 milhão, e agora ele vale 700 mil por uma queda no mercado imobiliário. Isso significa que eu vendi 300 mil do meu 1 milhão em imóveis? Não, eu continuo tendo o mesmo imóvel, mas agora ele vale menos. Então fica difícil você saber exatamente quais são as transações de venda e o que aconteceu em relação a uma desvalorização. Mesmo que parte dessa desvalorização seja uma venda naquele determinado momento, percebe? Mas pode ter sido feito por outra entidade, por outro país, mas afetou o valor dos seus holdings, fazendo com que você crie uma confusão cada vez maior de achar que às vezes uma venda está sendo feita, quando na verdade ela não foi feita. Então, só para você ver como que uma análise sobre a dívida americana, que é um mercado tão grande, que é literalmente um dos maiores mercados do mundo, pode criar confusão de narrativas que você vê nas notícias, que você vê, inclusive, com o aumento das tensões geopolíticas que nós temos agora, né, em relação ao BRICS e toda essa movimentação, como uma certeza de que agora ninguém quer mais essa batata quente, você quer se livrar disso. E eu tenho certeza que vai vir bastante comentário também falando sobre isso, que todo mundo quer se livrar, provavelmente pessoas que vão ver somente o título do podcast e simplesmente vão chegar à conclusão de que o dólar vai morrer. É só uma questão de tempo para o império estadunidense morrer
também, junto com o seu dólar, que ninguém quer, percebe? Então o que eu quero é tirar você dessas paixões, né? Não é, e ao mesmo tempo não é defender os Estados Unidos. Isso só mostra, por exemplo, compras como essa de private capital deixa o sistema cada vez menos transparente, deixa ele cada vez mais volátil, deixa ele cada vez até mais interessante nesse aspecto para quem quer ver um pouco de ação acontecendo na macroeconomia. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque você ter o quarto maior país do mundo de holdings de títulos da dívida pública americana sendo o Luxemburgo é realmente uma coisa que vai chamar muita atenção. Mas vamos ver se isso é uma tendência que vai acontecer cada vez mais, ou se vai ser uma coisa que pode se reverter de uma hora para outra também.